Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nesse momento, vamos dar início às nossas atividades nessa noite de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual presente que nos assiste, que nos acompanha, por mais esse momento, pelo Evangelho, pelo estudo do livro com nosso, que podemos sair daqui fortalecidos na luz do amor de Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que tenhamos uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. Seja uma noite de aprendizado, de muita luz, né? Que nós possamos receber tudo aquilo que precisamos e que nos foi preparado. Tem alguém vindo pela primeira vez? Ninguém? Sejam todos bem-vindos então. Nós estamos entrando aí na reta final do livro, né? Estamos fazendo aqui como uma preleção o livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel pega lições ali do Evangelho, né, e interpreta a luz da doutrina espírita, trazendo isso à nossa realidade, né? Nós conseguimos, através dessa interpretação, colocar isso no nosso dia a dia, que é o grande ponto do Evangelho, né? Isso se tornar acessível, porque quando Jesus veio trazer suas lições, trazer as orientações, ele ali trouxe um legado para a humanidade, né? Um guia, um roteiro seguro para alcançarmos aquilo que Deus destinou a cada um de nós, que é o nosso aperfeiçoamento, a nossa felicidade, né? A nossa evolução. Então o Evangelho, ele se torna vazio se ele for somente palavras bonitas, né? Se nós decorarmos cada vírgula que o Evangelho fala aqui, que a Bíblia fala, porém sem aplicação prática no nosso dia a dia. Então é isso que a gente precisa, né? Pegar essas lições e nos colocarmos como os personagens, né? Como aqueles que estão vivenciando aquelas situações. Se não for hoje, pode ter certeza que um dia passaremos por algo semelhante. Então, o capítulo 178, então só tem mais 2, aí nós vamos ver o que vem para frente, né? E tem como título aqui, Combate Interior. Eu gosto sempre da gente tentar trabalhar o título. O que é combate? Hã? O que é combate? Luta. Né? Um conflito. Conflito. Mas normalmente quando a gente tem não é só um conflito, né? É um conflito na qual nós estamos enfrentando alguém ou algo, né? Então, um combate ao longo do tempo, se nós pararmos para pensar a história da humanidade, né? Nós fomos, estamos ainda, né? Se a gente parar para olhar a televisão, nós estamos tendo combates, né? Ainda armados, enfrentamento de nações, de pessoas, combates no campo da tecnologia, combate de ideias, combate de diversidade de opiniões, né? Então nós estamos o tempo inteiro duelando, combatendo, né? E eu acho que se a gente parar para pensar na animalidade que ainda faz parte de nós, né?
a parte do combate armado mesmo, o enfrentamento direto, ele sempre foi muito vivo, ele tende a diminuir, né, com a nossa evolução, com a nossa racionalidade, porém ainda faz parte de nós, pois somos imperfeitos, mas é muito menor do que era lá para o passado, né, lá para trás, apesar de ainda haver bastante, né? Só que existe uma outra versão do combate, né, e é bastante famosa na pessoa de Paulo, que é o combate interior. O que é combater dentro de nós? Né? O que vocês entendem quando a gente diz um combate interior? Eu vou brigar comigo mesmo? É isso? Combater o mal, pensamento ruim, atitude ruim. E isso Walter trouxe para nós, é combater o mal, né? Pensamentos ruins, atitudes ruins. Se a gente partir por essa linha de raciocínio de combater o mal, o que é esse mal? O que é o mal? Se a gente parar para pensar, o que é mal? É o que é contrário ao bem. E o que é o bem? O bem é aquilo que Deus espera de nós. E o que Ele espera de nós? O que são coisas boas? É agir com amor, com caridade, com benevolência, com perdão, com resignação, né? Com brandura. Tudo aquilo que a gente quer para nós. Né? É fazer para o outro o que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, esse combate ao mal é lutar com aquilo que ainda me impede de fazer o bem, de ser caridoso, de ser amoroso. É tudo aquilo que são os contrários das nossas virtudes, né? São aquilo que nos ainda entrava a evolução. Vamos parar para pensar em exemplos, né, de pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa é um santo, essa pessoa é maravilhosa, né? Se a gente parar para pensar, o que me impede de ser como ela? O que me impede de ser como Jesus? Como Jesus agiria em determinada situação? Se agirmos contrário a esse entendimento, é porque ainda há algum tipo de sentimento, né? Algum tipo de impedimento que não nos permite agir de acordo com aquilo que a gente entende que seria o desejável, né? Nós ainda não conseguimos sentir, né? Nós não conseguimos agir espontaneamente num bem total. Por quê? Porque ainda o nosso egoísmo e o nosso orgulho, ele fala mais alto. Por que eu não dou todas as minhas coisas para aqueles que precisam? Não que a gente deva doar e seja certo doar tudo. Porque eu ainda sou apegado nas minhas coisas. Por que eu não perdoo? Porque eu não consigo deixar o outro me ofender sem que o meu orgulho esteja falando mais alto, que permita eu relevar, tolerar ou entender que aquele indivíduo ainda pensa dessa maneira. Ou porque eu acho que eu sou melhor do que aquilo que ele falou. Então sempre vai ter uma raizinha de orgulho e egoísmo, que são sentimentos ainda presentes dentro de nós, que não nos permitem a totalidade do bem. O dia que a gente tiver sem esses sentimentos, sinal de que nós já vamos estar atingindo uma pureza, né? E ainda há uma grande caminhada para todos nós, né? O único que isento disso passou foi Jesus. E aí a gente vê que a gente falou, né, que Paulo trabalha muito esse tema de combate interior, né? Qual que é uma frase bastante conhecida dele, né? Travar o bom combate. Já ouviram essa explicação? Que combate que é bom? Porque qualquer tipo de combate, ele vai trazer prejuízo para alguém. Se eu combater as ideias com a Lourdes, provavelmente a minha ideia sobre a dela, algum de nós vai sair ferido, né? Um orgulho ferido. Se eu combater com o Vitor aqui por alguma coisa, a gente vai brigar, vai sair na mão, vai alguém sair machucado. Então todo tipo de combate é deletério. Qual que é o bom combate? É esse justamente que o Walter trouxe. Nós estamos combatendo as nossas imperfeições. O que pode gerar de ruim nisso? Nada. No máximo uma frustração momentânea, porque eu não consegui ainda. Mas se eu conseguir vencer esse combate, pode ter certeza que ele vai trazer muitos benefícios. E isso será de maneira
eterna, uma vez que nós somos aí espíritos imortais. Esse bom combate é aquele que vai gerar somente benefícios, que é combater tudo aquilo de mal que ainda existe em mim. Então a linha de trabalho aqui vai ser, a linha de estudo, de pensamento, vai ser justamente nesse combate travado internamente. É uma passagem da carta de Paulo, então a gente já vai remeter a uma frase célebre dele, que é essa do travar o bom combate, né? Só que ele é um exemplo vivo do bom combate. Todos conhecem a história de Paulo? Alguém não conhece? Todos conhecem, então? O que o Paulo era? Pessoal bem má, bem cruel. Então, eu não posso dizer assim que ele era cruel, porque ele era uma pessoa vigorosa, orgulhosa, né? Mas ele defendia a crença dele. Ele é igual aquele exemplo que a gente dá. Às vezes é mais fácil você frear um cara que é muito para frente do que você empurrar um que é muito parado, né? Paulo era aquele indivíduo, e ao longo desse texto eles vão falar nisso, que ele era, vamos dizer assim, dedicado àquilo que ele entendia. E ele foi doutrinado, ele cresceu, né, respeitando, obedecendo, aprendendo, estudando, vivenciando as leis mosaicas. E para eles, né, era aquilo, essa defesa das leis, defesa daquilo que eles acreditavam, era importante, fazia parte da tradição deles. Então, de certa forma, ele era fanático, né, que é deletério. Tinha requintes de crueldade, que na verdade a gente entende que era vamos dizer assim, um pouco de orgulho, um pouco de rigorosismo ali de defender aquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam que eles estavam defendendo Deus perante os maus. A gente não vê hoje quantos irmãos aí eles estão matando em nome de Deus. São todos maus? Alguns sim. Outros acreditam que aquilo seja o bem. Eles estão defendendo, lutando contra uma causa que é a causa verdadeira e justa. Então eu não posso dizer que ele era cruel, mas eu posso dizer que ele era fanático, que ele teve grandes atitudes, más atitudes, e isso gerou grandes conflitos naquela comunidade judaica, né, em especial para os cristãos, né? Ele era um fariseu, doutor da lei, um dos representantes maiores ali da religião, que de certa forma englobava a política, a economia. Então ele era detentor de poder ante aquela sociedade. E ele, nessa defesa daquilo que ele acreditava, que a lei acreditava, ele perseguiu veementemente, né, como foi trazido, cruelmente ele acabou perseguindo, mandando matar, matando cristãos, né, para defender a ideologia deles. Então, só que ele era uma pessoa muito incisiva naquilo que ele... E ele, quando, né, caiu em si, né, na sua cegueira ali, às portas de Damasco, ele viu, porque estava cego, né? Ele conversou com Jesus, e a partir daquele momento ele ressignificou tudo aquilo que ele acreditava. Ele falou: agora eu sirvo a Jesus. E ali ele foi para o deserto, ele reestudou, repensou em tudo aquilo que ele tinha a vida inteira seguido, e interpretou agora sob a perspectiva, sob o olhar de Jesus. Então, de perseguidor, de assassino de cristãos, ele se tornou o maior divulgador do Evangelho, o maior divulgador da mensagem do Cristo. Então ele foi um exemplo claríssimo de transformação, de modificação, de alguém que lutou contra as próprias imperfeições, né? Que vamos dizer assim, se absteve do orgulho, da vaidade, porque ele era um cara extremamente conceituado na sociedade, e ali ele se viu na pior das situações, tido como louco, como desertor, como traidor. O próprio pai, para quem pôde ler a obra Paulo Estevão, por precisar demonstrar aquela rigidez, né, doutrinária de judeu ali, ele acabou por não acolher Paulo. Então os amigos próximos de uma vida inteira falaram: você tá louco, Paulo,
que é isso? Vê se você volta para a realidade, né? Então, poucos conseguiram compreender a transformação, o entendimento e a mudança que ele teve. Então, ele travou um baita de um combate contra si mesmo, contra as suas imperfeições, e ele, com certeza, saiu, né, dessa encarnação, né, com um grande acréscimo de aprendizado e de evolução, né? No entanto, que ele transformou a sua vida e se dedicou à jornada de divulgação do Evangelho e auxílio àqueles que precisavam, né? Então, a passagem de hoje, ela é uma das cartas de Paulo aos Filipenses, né? Então, Paulo, ele fazia viagens missionárias, né, divulgando Jesus, o Evangelho, porém ele não conseguia estar em todos os lugares onde iam se fundando grupos cristãos, igrejas, né? E ali, para conseguir levar, ajudar, responder a dúvidas, levar orientações, ele escrevia cartas, né? E aí ficaram essas cartas, essas epístolas de Paulo. Essa é uma que ele escreveu aos Filipenses, que era uma comunidade ali na cidade de Filipe. Dizem que essa carta foi escrita ali próximo a 60 depois de Cristo. Ele se encontrava preso em Roma, né? E Paulo é interessante que ele falou, olha, até a minha prisão trouxe um monte de coisas boas, porque eu pude ir até os pretorianos, né, que era aquela guarda mais de elite romana, ali puderam entrar em contato com o Evangelho, né? Então imagine, ele foi apedrejado, ele foi chibatado ali. Paulo passou por muita, mas muita, vamos dizer assim, como que eu posso falar? Prova, muita retaliação, né, pelo caminho que ele escolheu. Então ele de perseguidor passou a ser perseguido, porque ele criou ali, além de ter criado, né, a própria lei mosaica ali, eles tinham defender a sua crença, os seus interesses. Mas ele também fez um ciclo de perseguidores a cristãos que acabaram se voltando contra ele próprio também, né? Então ele passou por muita dificuldade, né? E essa passagem aqui dessa carta, ela diz o seguinte, né? Eu trouxe um contexto antes, ele estava falando ali para os filipenses, né? Para a comunidade de Filipe. A vós foi concedido não somente crer no Cristo, como também padecer por Ele. Né? Então falando, olha, não é somente somente dores padecer pelo Cristo, é um privilégio. Nós estamos aqui defendendo a ideia do Cristo, e isso traz também benefícios àqueles que estão vivenciando e reafirmando a sua fé, né? Então ele trazia muito isso, que se ele vivesse, ele difundiria a palavra, mas se ele morresse, aquilo também seria uma outra forma de estar levando força para que aquela caminhada dele seguisse, né? E aí o trecho que Emmanuel trabalha fala assim, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, então, todos já viram por tudo que ele passou, tanto que ele foi combatido, tanto que judiaram dele, a luta que ele teve consigo e contra todos ali que estavam o perseguindo, e agora ouvis estar em mim. Então ele combateu muitos combates exteriores, mas ele ainda continuava agora combatendo dentro dele, né? Então, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então, ele continuaria combatendo as más tendências dele. Porque se a gente parar para pensar, o único ilibado, né, que passou pela terra foi Jesus. Paulo, com certeza, teve uma transformação inimaginável. Porém, ainda teria ele que dar uma lapidadinha em algumas coisas, né? Então ele continuava combatendo, mas agora dentro dele, porque para o mundo ele já não era mais o Paulo orgulhoso, o Paulo que mandaria matar, que prenderia. Agora era o Paulo que deixaria se martirizar pela mensagem daquilo que ele acreditava, né? Então vamos ler o que Emmanuel traz sobre essa passagem para nós. Então ele vai trazer um histórico de como foi a vida de Paulo, né? Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Então Paulo ele teve que combater tanto no campo físico quanto no campo das ideias, para ele se impor, para ele se colocar numa posição de destaque no futuro da raça. Que raça que eles colocam? Os judeus, né? Quando eles falam da raça, é os judeus lá à época, né? Então ele se
projetou naquela sociedade judaica, tornando-se, né, a elite ali do farisaísmo. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. De jovens que estavam ali, né, à mesma época que ele. Para ele chegar nessa posição de destaque, ele teve que mostrar o seu valor, né, que ele tinha algo diferente ou melhor do que aqueles que estavam ali com ele. Deixou colegas e companheiros distanciados. Então olha como ele está trazendo para nós, né, uma gradação de combates que Paulo viveu desde sempre, mas ali ele está mostrando que tipo de combate? Combate de eu preciso ser melhor que o seu Ferrari porque eu preciso me destacar, eu preciso ser melhor que o Mário Neves aqui porque eu preciso, quem sabe, conseguir aquele título, aquele cargo, aquele prestígio, né? Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a, né? Então ele lutou ali para ganhar dinheiro, né? Para se pôr no poder. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepor-se a velhos orientadores do povo escolhido. Então, pouco antes, né, de todo aquele movimento, né, o livro Paulo Estevão relata isso bem bacana. Quando ele já estava no auge ali, ele estava por se colocar ali no Sinédrio, que era a entidade maior dos judeus. Gamaliel, que era o mentor dele, estava já no fim de carreira e ele seria naturalmente o sucessor de Gamaliel ali. Então ele estava na elite do farisaísmo. Então ele teve que ir vencendo todos os adversários para ir se aproximando da posição almejada, né? Então esse combate ao longo da sua vida foi sempre muito, muito vivo, né? E ele conseguiu, né, atingir o ponto que ele queria, né? Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Então, quando, né, ele se viu, vamos dizer assim, ameaçado por aquele cristianismo nascente, né, eles eram indivíduos, vamos dizer, humildes, né, mas que estavam crescendo. Então, eles começavam a ver que até mesmo dentro ali dos judeus, eles estavam indo às pregações dos nazarenos, né? Aquela casa, eles tinham a casa do caminho que acolhia aqueles indivíduos que estavam em situação de necessidade, né? Só que a mensagem estava crescendo e eles viram, opa, aqui é perigoso, e lá tinha o orador Estevão, né, que estava se destacando, e eles foram ver o que estava acontecendo. E aí eles cada vez mais foram se sentindo ameaçados, ele foi vendo uma pessoa que ele não conseguia se sobrepor. Estevão ali no debate de ideias, ele meio que venceu Paulo, né? E aí Paulo falou, opa, como que ele não me responde, né? Ele não me dá chance para argumentar e vencê-lo, né? E aquilo vai inflamando o ego dele, e aquilo vai se tornando uma causa pessoal. Ele acaba prendendo vários ali da elite dos cristãos, né? Mas ele fala, não, esses eu até, Gamaliel intercede por eles, e ele fala, esses eu até perdoo, mas Estevão, esse aí de jeito nenhum, esse ele vai servir de exemplo, né, para que isso não aconteça. Então aquilo ele vinha trazendo também no campo do orgulho, do embate, né, para ele se colocar. Ele estava acostumado a vencer no campo das palavras, ali no debate das ideias, mas ele não conseguiu. Estevão, na hora que passou o recado que ele queria, falou, agora eu não vou mais, né, não vou além do que isso. E ele queria ir além, né, e Estevão não permitiu, então ele acabou por puni-lo, né, até matá-lo. Então, feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes e inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Então, Paulo ali naquele momento, ele travou uma perseguição massiva a todos aqueles que estavam absorvendo a ideia cristã. Então, ele perseguia companheiros ali mesmo do próprio partido judaico dele ali, se eles estavam, de certa forma,
começando a adentrar naquele cristianismo, foram perseguidos. Quantos e quantos irmãos ali de Jerusalém tiveram que ir embora, porque estavam sofrendo perseguições, porque estavam sendo retaliados mesmo, alguns perdendo a vida por conta dessas incursões aí de perseguição, né? Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Então Paulo estava indo fazer uma perseguição ao indivíduo, a Ananias, né? E aí quando vai chegando às portas de Damasco, ele ouve uma voz e ele fica cego. Aí ele cai do cavalo, né? E ali ele conversa com Jesus. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E a partir daquele momento ele se transforma, né? Não recalcitres contra os aguilhões da dor, né? Então Jesus vai falando com ele ali para ele não ir contra, né, aquilo que estava acontecendo, porque era o caminho para ele. E ele, a partir daquele momento, ele transforma todo o seu modo de ver, o seu modo de pensar, e ali ele deixa para trás tudo aquilo que ele lutou tanto para conquistar, para se renascer, né? Deixou o homem velho para trás, como ele mesmo diz, para aquele homem novo dar lugar, nascer, e ali aquela batalha contra ele mesmo se faz. Ele vai para o deserto, ele fica anos lá, retoma a antiga profissão dele de tecelão. Por quê? Porque ele precisava pegar tudo aquilo que ele já tinha compreendido, né, uma vida inteira estudando ali os testamentos, né, as leis. Aí ele tem que ressignificar tudo aquilo, porque não estava errado, somente o jeito que ele interpretava aquilo que não estava de acordo com a conformidade. Então ele vai para o deserto, pensa o simbolismo que tem isso, né? Você ir para um vazio, né? Se insular, ressignificar tudo para depois você começar uma nova caminhada. Quantas vezes a gente não tem que enfrentar os desertos interiores, né? Olhar para dentro de si, travar essa batalha de falar, nossa, o que eu fiz até hoje? Como que eu quero que seja daqui para frente, uma vez que isso eu estou vendo que não está de conformidade com o que eu almejo, com o que eu sou hoje? E aí nós temos que mudar, né? Deixar o homem velho para trás para trazer esse homem novo. É um combate. Já pararam para pensar que o combate, nós saímos feridos, né? Nós temos que esforçar. Qualquer mudança, qualquer transformação, ela necessita de batalha. Não vai ser do estralo que a gente consegue mudar hábitos, mudar postura, mudar pensamento, mudar conduta. Ela necessita de esforço, necessita de empenho, né? Vai ser um duelo, e é o duelo mais difícil que a gente enfrenta. É fácil eu brigar com a pessoa e sair, eu machuco ele, mas e travar ali um duelo de séculos, de milênios, fazendo aquela mesma coisa, e agora eu preciso mudar, eu quero mudar, né? Então é uma batalha mesmo, né? Chegada a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. O que ele cala ali? Ele calou o orgulho dele, ele calou a vaidade dele, ele calou o pensamento, ele calou as vontades, ele calou um monte de coisa. E escutou o quê? Ele escutou Jesus, ele escutou a consciência, ele escutou a mensagem, ele escutou a intuição para ele ressignificar e transformar, né? Então ele calou o ímpeto dele ali, ele serenou o interior dele para ele poder mudar, né? Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Eu acho bem legal, o Emmanuel trabalha bastante com esse simbolismo da espada, né? A espada, ela é o símbolo do duelo ali, né? Do enfrentamento, da batalha, do combate, né? E ele fala que deu-se lugar à espada para carregar a cruz, né? Agora a espada que era erguida, né? Ela se torna a cruz fincada, mas para dentro de nós. Então você deixa de pegar a espada para ferir o outro, para combater o outro, vai virar ela de cabeça para baixo, vai se tornar a cruz, que é aquela que nós vamos trabalhar e batalhar dentro de nós. Olha que interessante essa analogia, né? Não mais duelar contra o outro, mas agora você voltar a luta para dentro de si. Vocês já pararam para pensar nessa questão da batalha, como que funciona? A gente acho que diariamente tem embates com
as pessoas, né? Então, às vezes eu quero que o Fernando, ele mude um hábito dele. Eu falo, Fernando, você tem que mudar, senão não vai acontecer isso, eu vou fazer isso com você, eu não olho mais na sua cara. E se o Fernando não quer? Não vai ter mudança. Então a gente está sempre mudando e batalhando e guerreando com o outro. Eu consigo mudar o outro? Eu posso mudar momentaneamente por uma represália, mas virou as costas, o outro vai continuar fazendo aquilo que eu quero? Vai ou não? Se eu não quiser, eu não faço, independente do que você faça comigo. Eu mando em mim. Então eu não consigo batalhar com o outro mais. O grande ponto, o ponto-chave da nossa vida é compreender que a nossa batalha é contra nós mesmos. Ah, mas a Lourdes, ela fala as coisas para mim, eu não aguento. E se eu melhorar a minha compreensão, o meu entendimento e minha paciência, a Lourdes vai conseguir me afetar? Eu vou conseguir falar, Lourdes, você tem que mudar o jeito que você fala comigo. E se ela quiser me ofender? Ela vai me ofender. Agora, e se eu mudar o meu entendimento de que o que ela me falar não vai me afetar? Ela pode falar o que ela quiser. Ela pode cansar, ficar rouca de tanto xingar. Eu estou firme. Aonde que eu consigo travar a batalha? É em mim. Quando a gente aprender que a batalha, que o grande ponto é dentro de nós, a coisa muda a chave. Foi o que Paulo fez. A batalha não está mais para lá, a batalha está dentro de mim. Não é? Não tem braços para hostilizar, então Paulo deixou de combater os outros, né? E sim para ajudar e servir. Muda o foco, muda a postura, né? Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Então ele é aquele mesmo Paulo, somente que ele canalizou aquela energia, aquele empenho que ele tinha para o lado certo. Né? É aquilo que a gente falou, é mais fácil às vezes você frear alguém que você tem que empurrar, mas direcionou, ele pegou tudo de bom, que ele tinha, não era ruim aquela paixão, aquela fervorosidade dele, ela só estava mal direcionada. A hora que ele pegou tudo aquilo e canalizou no sentido correto, aquilo virou um turbilhão de bênçãos. Ele conseguiu levar a palavra de Jesus para o mundo. Né? Paulo, ele levou ali, além das terras de Israel, foi para a Europa, ele chegou, foi para Roma, ele estava preso em Roma, ele estava falando para os guardas de Roma, até que aquilo vai se difundindo, né? Chega um momento que o império vê, né? Fala, opa, você está vendo que está crescido, né? Cresceu o cristianismo, vamos incorporar isso, porque qual que é uma forma de poder, né? Religião sempre foi forma de poder, então vamos trazer para a capital do império aqui, vamos trazer a religião também, quem sabe a gente não domina. Aí foi para Roma, que se tornou o ponto-chave ali do cristianismo, né? Depois do catolicismo, né? Então ele sofre, aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição, é apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina revelação. E agora, para finalizar, ele traz para nós, né? Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. O que isso quer dizer? Se a gente ainda não começou a nossa batalha interior para se transformar, comecemos. Porque se não for por bem, vai ser por mal. Né? Nós vamos ser chamados, né? Como diz o próprio Paulo, não espere que o inverno chegue. Junta as provisões, porque se pegar de calça curta é pior, né? Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então Paulo ali, né, ele teve o privilégio de Jesus falar, pô Paulo, por que me persegue? Vem aqui, né, vamos mudar o foco. Agora, ele, né, com Jesus ao lado, Jesus intuindo, Estevão ali amparando ele não pôde fugir das provas dele, das dores, da dificuldade, né, da luta interior, né? Quem dirá nós, né? Então acho que esse convite ele é bem claro, né? Ninguém vai fugir do combate interior.
seja por bem, seja por mal. Porém, ele está dando o caminho mais fácil para nós, né? Esse é o caminho. Agora, se vocês não quiserem por livre e espontânea vontade, vai ser por pressão, né? Vai ser forjado na pancada e no fogo. Então essa é a passagem do combate interior, capítulo 178, para quem quiser ler. Então, que possamos combater o bom combate também, né? Uma ótima continuidade de trabalho a todos, que Jesus, que a espiritualidade amiga possa continuar nos amparando.